Agora vamos para a dica do Balbio. Tem um aplicativo que está fazendo maior sucesso e causando a maior polêmica também. É o Uber, ou Uber, se você preferir. Um serviço que usa carros de luxo para transportar passageiros. Os taxistas que não estão gostando muito dessa história, né, Balbio? Pois é. Esse serviço, Maria, começou em 2009 nos Estados Unidos, foi crescendo, primeiro onde tem a sede, que é na Califórnia, com essa ideia de se oferecer um transporte diferente em São Francisco. Também funciona por meio de aplicativo, mas qual é a diferença em relação aos outros aplicativos que a gente costuma usar para pedir táxi, como EasyTax, 99, etc. O que ele faz é o seguinte, nesse caso, no Uber, ou Uber, o que ele faz é linkar você com um serviço que não é o de táxi formal da cidade. Né? Você tem carros em outros países, no Brasil ainda não tem isso disponível. Em outros países você pode escolher, inclusive, o tipo de carro, a categoria de carro. Mais luxuoso, menos luxuoso. E pagando a tarifa correspondente a isso. E com motoristas particulares. Essa foi a primeira complicação que ele já chegou trazendo, né? Porque, em geral, os serviços de táxi são regulados por algum órgão de algum lugar, no caso, né, a prefeitura, como é o caso daqui do Rio de Janeiro, e pagam por isso uma licença, que não costuma ser barata. Nesse caso, eles estão correndo por fora. Mas eles seriam aí um dos símbolos... Proteções, né? Os carros passam por vistorias frequentes. Exatamente, Por exatamente. causa do poder da autoridade. Eles seriam Os aí... Os motoristas também são todos checados, né? Agora, no caso do Uber, o que eles entram é nesse caminho, que é um caminho também, hoje, cada vez mais promissor da chamada economia compartilhada, em que o próprio cliente faz contato com o fornecedor do produto ou serviço diretamente, sem intermediário. E é um sistema que se autorregularia, porque se você vai com um carro ruim, se o motorista te trata mal, os próprios usuários denunciam, reclamam e já fazem... Isso. Exatamente, Funciona já se mesmo. encarregam de regular. A gente também sabe que em vários... O Rio de Janeiro, por exemplo, São Paulo, bem diferente de Londres, né? Em que o sujeito passa lá para um treinamento, motorista de táxi, passa por um treinamento rigorosíssimo. Você entra, você já sabe onde... O cara sabe todas as ruas, daí a prova demora anos. São 5 anos. É impressionante, O cara, né? o cara que tem a licença. E ele não está ouvindo a música que ele quer, no volume que ele quer, ou ouvindo o jogo que ele, né, pro time que ele torce. Que ele torce. Enfim, aí é uma digressão minha. O fato é que o Uber cresceu muito, ainda é um serviço também um pouco para quem usa, um pouco diferente do sistema, por exemplo, de um EasyTax da vida, porque hoje você aperta, você costuma ver um monte de táxi à sua volta. Aqui no Rio, por exemplo, usuários do Uber, tem um amigo que estava dizendo, não fala não, porque eu estou usando e não vai dar conta de crescimento, não sei o quê. Fica igual quando você descobre uma cidade nova e ninguém quer dar aquela dica. Ou do restaurante. Exatamente. Deixa eu só te interromper para dizer o seguinte, eu estava agora em Roma, né? Verdade, eu estava agora em Roma. Não, eu estava há pouco tempo em Roma, né? E a gente estava desesperado, né? A gente não achava táxi, não conseguia ligar para serviço de táxi. Aquela loucura do trânsito de Roma. E meu irmão era cadastrado no Uber. É fantástico, assim, o carro maravilhoso, você não olha, assim, você paga mais caro, tem uma taxa maior, você não precisa nem olhar para o cara porque seu cartão de crédito já está cadastrado, você entra e sai assim, flanando do carro. Essa é outra diferença fundamental, eles não tratam com dinheiro, então você, no seu cadastro, isso assusta muita gente, você tem que, por exemplo, fornecer os dados do seu cartão ou digitalizá-lo, então o sujeito vê tudo seu ali. Por outro lado, você tem a comodidade de que saiu, a sua conta está paga, você não precisa depender de troco, você etc. Você não precisa falar com a pessoa se não quiser. E para a empresa, por exemplo, costuma funcionar muito, porque tem aquela mesquinharia corporativa, né? Que às vezes o funcionário pega o táxi e aí tem que ficar provando por nota fiscal. Ipanema, Leblon, R$20, daquela pessoa controlando aquela notinha. Pode ser o mais graduado, uma hora vai passar lá na figurinha que vai olhar o seu, né? Um R$20 de Leblon até Ipanema. Foi por onde? Quando você paga a corrida, vem uma pinha. Vem uma pinha, te mostra tudo. Inclusive, é bom para vigiar cônjuge, né? Você pede para mandar para tudo. Olha o outro, né? O outro vai sair e vai de Uber aqui. Exatamente, tá tudo marcado, tá tudo dominado. Agora, o Uber surgiu, Maria, além
de se aproveitar dessa ideia de economia compartilhada como sistema de carona. E é engraçado, as pessoas perguntam, mas o que tem a ver isso com carona? Não dizer que esse é o aplicativo de carona, porque uma outra forma é que você pegando, por exemplo, com dois amigos que são clientes, você pode chegar e dividir a conta ali. E divide automático no cartão. Automaticamente. Ou seja, você já usou o Uber. Eu sou usuário. Aqui também? Veio pra cá de Uber. Não vim pra cá de Uber, não. Eu uso à noite. Porque à noite o Uber custa uns 3 ou 4% a mais do que a bandeira 2 do táxi. Aham. Então, à noite, você andar de táxi ou de Uber é a mesma coisa. E meu filho de 15 anos, tá saindo, vai pra festa. Quando ele pega o Uber pra ir pra casa, como ele usa a minha conta, o meu celular aciona. Segurança para você, Eu sei o motorista que está levando ele, o carro que ele está trazendo. Então, você fica tranquilo. Aí, quando se encerra a corrida, você vê que ele chegou em casa. Agora, essa própria característica, né, isso é curioso, porque aí, primeiro, o sistema começou a encontrar resistência em vários países, além dos Estados Unidos, Austrália, Canadá, com cooperativas de táxi, os profissionais se reunindo ali para ir contra esse tipo de sistema, denunciando que eles não são regulados, não pagam impostos, etc. e tal. Agora, ultimamente, o serviço que já era visto por muitos como um pouco controverso, ainda aí se meteu em uma outra confusão. Um executivo parece que um pouco inábil, faltou o media training, faltou as sessões de media training, e ele foi um pouco inábil, e numa mesa teria falado que tinha um jornalista que acho que tinha criticado alguma coisa do serviço, e ele dizia que ele podia gastar milhões contratando investigadores e detetives, não sei o que ele conseguiria ter acesso a toda a vida do sujeito. Isso por causa dessa possibilidade de você rastreá-lo. E aí, num outro caso, teve uma jornalista que chegou para entrevistá-lo e ele falou, estava aqui te seguindo. Ai, que medo. Não é a melhor coisa para você falar para um jornalista, né? Que você estava te rastreando. Estava Mas é o executivo da Uber. O executivo da Uber falando para um jornalista cliente da Uber. Então, ele para o jornalista cliente. Isso então, é executivo brasileiro, né? Não. Não? Não, nos Estados Unidos. É mesmo, é? De Nova York. Pois e aí é. o sujeito foi brincar com a jornalista falando, estou te acompanhando desde a hora que você saiu de casa. E em outra matéria, outra reportagem que ela estava fazendo, ele também já tinha enviado para ela o mapa de todos os lugares onde ela tinha ido como cliente muito do assustador, Uber. né? E aí começaram aí a levantar suspeitas sobre espionagem dos seus clientes, porque o jornalista não deixa de ser cliente, né? O que pegou um pouco mal para a empresa, ela teve que ficar se explicando na semana passada. Bastante mal, Bastante mal, né? Agora, eles abriram o escritório aqui no Brasil, meados desse ano. Rio de Janeiro e São Paulo são as principais praças. E, segundo os clientes, eu tenho ouvido muita gente falando que virou usuário, tende muito a crescer, Maria. Tende a crescer. Você viu que eu e o Andrucha já experimentamos.